Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Hoje nós temos uma aula bem diferente, né, Ed? Sério, Antônia? Sério? Temos surpresas? Temos duas surpresas. Very nice. Vamos começar a nossa primeira surpresa? Oh, sure. Vocês pediram para conhecer a equipe do estúdio. Então, em homenagem ao Dia das Crianças, vamos lá, vamos conhecer a galera. This is Juliano. Esse aqui é o Juliano, our cameraman, nosso cameraman. There, lá, Gislaine and Anderson. Ó, vamos lá, Gislaine, dá um tchauzinho, Gislaine. Olha, a Gislaine e o Anderson. There, Vinícius, nosso TI, nosso young baby, nosso garotinho. He is 21 years old, ele tem 21 anos. And Marcos, trabalha com as mídias. Jorge, his nickname is Carioca, ele que cuida do nosso áudio, que coloca aqueles musiquinhas ali. And now, our principal, nosso diretor, Leandro. Faltou, sabe quem, Belo? Faltou a Bruna, Libras. A Bruna. And now, Belo, our cameraman. E faltou a Jéssica, a nossa produtora, que está lá no final. Pessoal, esse aqui é a galera que faz a escola chegar até vocês. Para vocês verem como tem uma equipe bem grande de pessoas trabalhando, né, arduamente todos os dias para a escola chegar até vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, Ed? Eles estão aqui, mano, que legal. O Miguel tá falando. Prazer, a Marcela, prazer conhecer vocês. E é isso aí, o pessoal tá gostando, sim. Essa é a nossa homenagem ao Dia das Crianças, né? Vocês pediram nas redes sociais, a gente conversou com o Leandro, conversou com a nossa chefia, né? E a gente guardou esse dia aí para mostrar o Auditório 1, que é onde eu estou trabalhando há 8 meses, né? O pessoal perguntou cadê o oráculo, né? O oráculo é o diretor, né? Então, a gente chama de diretor mesmo, né? É diretor, Nosso né? director, né? Mas o director é o oráculo. Bom, hoje eu também tenho uma outra surpresinha para o 6º ano que eu já estava devendo, mas hoje eu vou, né? Vou pagar essa dívida. Vamos ler as habilidades, Ed? Sure, let's go. Vamos lá. Ability number 2, coletar informações do grupo perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Number 5, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si, de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Number 6, planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Number 16, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming, scanning, cognate and inference. Eu nem falei good morning para você, Ed. Good morning, Antônia. Good morning. I'm okay. I'm okay too. Hoje é a nossa última aula do bimestre, então nós vamos fazer uma revisão, né, de todo o conteúdo que nós trabalhamos ao longo desse bimestre, tá ok? Vocês vão ter o link do caderno do aluno, né? Como eu disse que vai ter uma surpresinha, pega logo todos os volumes, né, bonitinho, deixa aí, porque você vai precisar dele, do seu caderno, para fazer as anotações, ok? Então, agora, vamos passar ao próximo slide. O que nós vamos usar hoje? Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. E o volume 3 do caderno do aluno, ok? E agora, nós vamos começar com uma pergunta. Você vai escrever lá no chat, what did you learn this term? O que você aprendeu nesse semestre? Do you remember? Você lembra? Escrevam tudinho que você aprendeu. O Marcos vai colocar ali para a gente. We learned. Você vai escrever. We learned. Nós aprendemos. O que você lembra que você aprendeu nesse bimestre? Foram muitas coisas que eu acho que eles nem lembram, né, Ed? Não, tem que lembrar, porque a gente fala tanto das mesmas coisas todas as aulas, né, Antônia? Espero que eles lembrem. Tem que lembrar. Então, você vai ter 1 minutinho para você escrever no chat o que nós aprendemos ao longo desse 3º bimestre, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
Aprendemos muitas coisas. Enquanto vocês estavam respondendo, eu fui pegando algumas respostas, né, Ed? O que eles responderam? Vamos lá. O Lucas respondeu, we learn about the body. A Stephanie, we learn genetics, verbs, family, etc. E a Giovanna, we learned about genetic and family and English. Bom, eu fui fazendo algumas anotações aqui. Então, vocês falaram generic, about family, body, inheritance e cells. Corrigindo um erro que estava no PPT da aula passada, né, que também está nesse tema, o PPT estava incorreto. O certo é esse, tá? Então, tinha 2 bonequinhos, o male, o masculino, e o female, né? E nós temos os gametas. Os gametas são as células reprodutoras, tá? Então, quando o seu pai e a sua mãe resolvem conceber você, o seu pai doa 23 cromossomos e o gameta carrega os 23 cromossomos, tá? Sua mãe também doa 23 cromossomos, né? E o gameta carrega. Somando os dois, formam o cromossomo de 46, que é você, tá? Então, você, o ser humano, nós temos 46 cromossomos, ok? Aproveitando também, já estamos falando o que vocês aprenderam. Nós aprendemos sobre DNA. DNA is a hereditary material in human and almost all other organisms. Então, DNA é um material hereditário nos humanos, né? E consta em quase todos os organismos. E eu perguntei também, who are you? Quem são vocês? Peguei lá no chat 2 respostas bem interessantes, que é da Gabriele Esther 1268. Então, ela respondeu assim, I am the result of my father and my mother. Eu sou o resultado do meu pai e da minha mãe. Bem legal isso, né? E também peguei a resposta da Fernanda Souza 1290. I am the mix of my mother and my father. Eu sou a mistura da minha mãe e do meu pai. Legal, né, Ed? Very nice. Bem legal. Então, agora, nós vamos para a tela e vocês vão dar print na tela com tudo que nós aprendemos nesse bimestre. Coloque lá para mim, por favor. What did you learn? O que nós aprendemos? Simple present verb to have. O presente com o verbo ter. Reading strategies. Estratégias de leitura. Simple present verb to be. E o presente com o do verbo ser. Então, essas foram aí as partes gramaticais. Mais uma, por favor, Marcos. Vocabulary. O que nós aprendemos de vocabulário? Identify functions of cells. Identificar as funções das células. Classify the main parts of a cell. Classificar as partes principais de uma célula. Relate characteristic feathers to generic oranges. Relacionar características das origens genéticas. Differentiate inherited traits. Diferenciar traços herdados And learn behaviors. e comportamentos aprendidos. E tem mais, acho que se eu não me engano, tem mais uma tela aqui, né, Marcos? E as estratégias de leitura. O pessoal acha que estratégias de leitura é só um pouquinho, né, Ed? Não, muita coisa, né, Antônio? Olha lá, aqui eu fiz um resuminho do que nós aprendemos das estratégias. O scanning. Que é a leitura mais específica. Isso. O skimming. Que é a leitura superficial. O using cognates. Usar os cognatos. Using context. Usar o contexto. Quando eu não sei uma palavra, eu uso o contexto para tentar decifrar e descobrir. Using previous knowledge. Usar o conhecimento anterior. Make inference. Fazer inferências. Textual clues. Dicas textuais. Que é os verbos que nós conhecemos, a pontuação, o tempo verbal, se é presente, passado, futuro, as estruturas, se é uma biografia, um diálogo. Então, isso são pistas textuais, né? Verbals and no verbals. Então, pistas verbais e não verbais. Verbal é o que está escrito e não verbal são as imagens, ok? Então, foi tudo isso que nós aprendemos ao longo do 2º e 3º bimestre, tá certo? Agora, nós vamos assistir a um vídeo do aluno Paulo Guedes Baca. Ele já mandou uma lição e ele me mandou uma lição aqui que ele fez de um exercício que nós demos, que eu achei bem interessante e eu resolvi passar na aula. O que nós vamos fazer? Marcos, passa lá o slide das perguntas para mim. Nós vamos assistir, pode pôr na tela, nós vamos assistir 2 vezes ao vídeo, tá? Vocês vão observar vão tentar localizar essas 2 respostas. É o skimming. What is it about? Sobre o que é. What is the title? Qual é o título? Tá? Então, o Marcos vai passar o vídeo inteiro que ele produziu,
com o exercício que nós solicitamos na aula. Tá? Depois nós voltamos, a gente conversa um pouco para dar tempo do Marcos colocar o vídeo novamente e vocês vão assistir só uma parte do vídeo e vocês vão direto para a interação responder essas duas perguntas, ok? Eu acho que ficou claro. Então, a primeira vez, nós vamos assistir o vídeo inteiro, ok? See you later. Pay attention, preste atenção. Vocês viram agora o vídeo do trabalho do Paulo, né? Que ele montou a árvore genealógica e ele olhou lá o texto e respondeu, descreveu a família dele, né? A árvore genealógica da família. Agora, vai para a tela ali as duas perguntas. O Marcos vai colocar de novo ali o vídeo para vocês e vocês vão responder essas duas perguntas no chat. Vocês terão 1 minuto. Já volta direto para o vídeo na pergunta, tá? Dê resposta completa e na mesma interação, ok? Thank you. O Ed agradece. Bye, bye, see you later. Te vejo daqui a pouco. Eu gosto tanto, Ed, quando eles dão resposta completa, acho tão bacana, né? Sim, é mais legal, né? Porque aí estão praticando as estruturas, né, Antônio? Você vê quanto eles já estão evoluindo. Quais foram as respostas que eles deram? Vamos lá. O Matheus e o Kaique responderam que o título é Paul's Family Tree e o assunto sua Family Tree. O Kainan Marin respondeu The title is Paul's Family Tree. E o Lucas respondeu porque a primeira árvore genealógica e a number 2, Paul's Hereditary Tree Sample. Muito bacana. Vamos lá com a resposta, por favor? Para vocês darem o print. It's about Hereditary Tree Sample. É sobre a árvore genealógica. What is the title? Qual é o título? It's Paul's Family Tree. É a árvore da família do Paulo. Isso. Então, nós fizemos o skimming, a estratégia de leitura, e vocês localizaram a informação. Agora, a gente passou só a imagem da árvore genealógica dele. Então, agora nós vamos trabalhar o scanning, que é o texto do Paulo. Eu vou ler o texto em inglês, que vai dar tempo de você ler junto comigo, porque nós vamos localizar informação específica, né? Então, o Marcos vai colocar ali o próximo slide com as perguntas, né?
Lembra? Pode pôr mais uma, por favor, Marcos? Pode pôr. Não, isso, põe na tela para eles, por favor. Agora, a mesma dica que eu dei. Pega uma palavra da pergunta e localiza lá no texto, gente. Ajuda muito. Então, olha, what color are his eyes? Que cor são os seus olhos? Seus? Os meus, my eyes? É, os olhos dele, Dele. mas aí eu ris aí seus deles, né? Dele. Dele. Então, eyes. Procura a palavra eyes lá, que lá vai estar a resposta. How tall is he? Qual é a altura dele? Então, aonde que fala de altura? Dá uma olhada. In his opinion, who does he look like? Na opinião dele, ou em sua opinião, com quem ele se parece? Então, procura a palavra look like lá no texto, que lá vai estar a resposta, ok? Então, eu vou ler o texto para vocês lerem junto comigo e vocês já vão localizando a resposta. Terminou a leitura do texto, vocês terão 1 minuto para você responder e a nossa surpresa está chegando aí, está quase perto, tá bom? Então, vamos lá, por favor, Marcos. Nós não vamos traduzir agora, tá? A gente só vai ler e você vai conseguir, para você ter um tempo de localizar as 3 perguntas aí no texto. Paul's hereditary tree sample. My hereditary tree sample shows brown eyes because it is a characteristic of my father. I have black hair like my father. By the way, I am short and I have a small nose and round face like my father and my mother. I look like my father because we have many genetic traits in common. I like to play smartphone games, football, and study on the computer. I am a friendly, unorganized, smart and talkative boy. Ok? Então, acho que já deu tempo de você localizar as respostas. As perguntas vão ficar na tela. Você vai ter 1 minuto para você dar todas as respostas completas, bonitinhas ali, juntas, para ajudar o Iron Edge. Ok? Entendi. See you later. Te vejo daqui a pouco. E aí, Ed, quais foram as respostas? Olha, Antônio, o pessoal ainda tá na primeira aí dos olhos só, né? Então aí o pessoal tá respondendo. E his eyes is brown, acho que o pessoal tem que lembrar aí que é plural, né? His eyes are brown. Né? E aí a terceira estão respondendo his father, mas a segunda ainda não chegaram na resposta, tá? A Dara escreveu I look like. Não pode ser, né? Porque o I, ele estava falando dele. Você tem que colocar he, né? Ela colocou assim, né? I look like my father. Se você colocar isso, você está falando de você, né? Então, nós estamos falando da terceira pessoa, que é o Paulo. Ou a gente usa Paulo, ou a gente usa he. Ok? Se eu uso he, aqui vai para a terceira pessoa. Eu tenho que lembrar do S, tá? Da regrinha do S. He looks like his father, tá? O possessivo que vocês já estudaram vai combinar com quem? Com o sujeito da oração, tá? Então, tem que tomar cuidado. Nós estamos falando de uma terceira pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se eu estou falando de menino, é he. Se é menina, é she. E a maioria de vocês colocaram I, porque é o que estava lá no texto. E o Paulo está falando dele, ok? Então, vamos ali para a resposta, por favor? A primeira. What color are his eyes? Que cor são os olhos dele? His eyes are brown. Os olhos dele são castanhos. How tall is she? Qual a altura dele? He is short. Ele é baixo. In
his opinion, who does he look like? Na opinião dele, com quem ele parece? In his opinion, he looks like his father. Na opinião dele, ele parece com seu pai, o pai dele. Isso. Então, vocês perceberam? A gente está falando do Paulo, a gente usou his e usou he, tá? Então, tem que tomar cuidado aí na terceira pessoa. Agora, nós vamos traduzir o texto, tá? Para vocês darem uma olhadinha aí. Achei muito legal. Thanks, Paulo. Muito obrigada por você ter enviado essa lição. Achei bem bacana e por isso que eu resolvi mostrar para mostrar para vocês que é possível, sim, você criar um texto baseado naquilo que você já aprendeu, né? A gente também faz isso, né, Ed? Quando a gente está montando texto, a gente pega um texto que já estava lá e a gente reescreve aquele texto. É uma forma da gente aprender também. Por isso que eu resolvi mostrar a lição do Paulo, para mostrar que vocês são capazes. Pode pôr na tela, por favor? Vamos lá? Sure. Paulo's Hereditary Tree Sample. Árvore genealógica do Paulo. My hereditary tree sample shows brown eyes Minha árvore genealógica mostra olhos castanhos, because it is a characteristic of my father. porque é uma característica do meu pai. I have black hair like my father. Eu tenho cabelo preto como meu pai. By the way, A propósito, I am short and I have a small nose eu sou baixo e eu tenho nariz pequeno, and round face like my father and my mother. e rosto redondo como meu pai e a minha mãe. I look like my father Eu pareço com o meu pai, because we have many genetic traits in common. porque nós temos muitas características genéticas em comum. I like to play smartphone games, Eu gosto de jogar jogos no celular, football, futebol and study on the computer. e estudar no computador. I am a friendly, Eu sou simpático, unorganized, desorganizado, smart, esperto and talkative boy. e falante. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do texto do Paulo. Agora, o que vai acontecer, gente? Para comemorar o Dia das Crianças e a Semana dos Professores, e eu também estava devendo, nós vamos jogar. Ó, Ed, Ó. né? O que vai acontecer? São 6 questões, são questões do caderno do aluno, que nós já trabalhamos, é uma revisão, eu quero ver se você sabe responder e identificar as respostas. O chat vai ficar aberto. O que vai acontecer? Né? Você vai colocar só a letra, tá? Então, você vai colocar aqui, olha, vou passar por aqui. Let me see. O que você vai colocar? Questão 1, A. 2, B. Assim você vai respondendo. No final, vá marcando quantas você acertou, né? Mas seja honesto, não vai mentir, não. No final, eu vou perguntar quantas questões você acertou e você vai me responder. Quais são as regras do jogo? O Marcos, que vai representar aqui o time aqui do estúdio, né? Ele vai colocar bonitinho ali a questão, ele vai jogar também. Vocês terão aí 40 segundos para ler, não vai ter tradução, para ler a questão, eu vou ler só, e você vai colocar a letra da resposta que você acha que é. Observe o desenho, porque o desenho vai te ajudar a responder. Quando chegar a 40 segundos, né, a gente vai coletar, o Ed vai coletar a informação de vocês, e o Marcos vai responder. O Marcos, ele não jogou, ele não sabe qual é a resposta. Ele também tem por obrigação, né, saber qual é a lição, porque faz 2 meses que o Marcos está aprendendo, estudando essa lição aqui com a gente. Ok? No pressure, Marcos. Sem pressão, no pressure. Entendeu? Vamos ver se o Marcos é bom, hein? Vamos ver qual vai ser a nota do Marcos. Então, são 6 questões, o chat vai ficar aberto. São 40 segundos. Faltando 10 minutos para terminar o tempo, o Marcos vai responder a dele e a gente vai verificar qual é a resposta correta. Se ele errar, vai ter aí um pam, 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 né? Vai ter uma buzina para o Marcos. Ok? Prontos? Pronto, Marcos? Already? Ó, o Marcos falou que tá jóia. Preparados, alunos? Vai ser Students Against Marcos, alunos contra o Marcos. Vamos ver? Vamos lá para a primeira pergunta? What are cells?
Responda o que são células. 40 segundos. E aí, Ed? A maioria está respondendo A, Antônia. Verdade, a maioria está respondendo A. Vamos dar mais um tempinho ali para ver se eles conseguem achar a resposta? Vamos ficar um pouquinho em silêncio, gente, para poder vocês enxergarem ali todos os quadradinhos, tá? Marcos, por a sua resposta? Ó, bateu os alunos ali. Eu não sei se o Marcos colou os alunos ou os alunos que colaram o Marcos. Very nice. Next question. Próxima pergunta. Coloquem o número, gente, pra gente saber se que vocês mudaram a resposta, tá? Isso, coloque em número 2. Lembra que eu falei 1A? How many chromosomes are in the human cell? Galera, coloque em número 2 para a gente saber, porque está confundindo com a anterior, tá? Agora o pessoal tá indo maioria do C, 2C, Antônia. Tá? Coloca lá 2C para a gente saber qual é a segunda resposta. Pode pôr a sua resposta, Marcos. Uau! Ó, estão bem. Tá com o caderno do aluno aí, né, galera? Estão aí com o caderno, estão colando o caderno do aluno, hein? Não, eles lembram, Antônia. Será que eles lembram? Eu não lembraria. Vamos para a terceira. How many parts can the human body is divided? O Marcos está pondo a mãozinha em cima da resposta, hein, Marcos? Você está ajudando, hein, Marcos? A maioria tá indo no C, Antônia. Você está respondendo aí, está mostrando a dica pro aluno, hein? Não, Antônia, ele tá lendo com o mouse. Antônia. Tá lendo com o mouse? Não sei não, hein, Marcos? He's just reading. He's just reading. 3C estão respondendo, Antônia. Tá, a maioria, hein? Acabou o tempo. Pronto. Vamos ver o que o Marcos respondeu. Muito bem, hein? Very good. Olha a pontuação aí. Vai marcando quantas você acertou, quantas você errou. Ah, agora é hora do bônus. Vamos ver se o Marcos é bom de visão. Já se perderam? Vamos ajudar o Marcos, hein? Onde será que tá? Tá no meio, do lado direito, esquerdo, superior, inferior? Fala de uma... 50 pontos, 50 points. Ó, melhorou esse score, hein, Marcos? A meta é 730. What is the one functions of the leg? Essa é fácil, hein? Essa é muito fácil. Coloque o número, gente. Ou escreve a palavra. Coloquem o número, que fica mais fácil. Ou escreve a palavra. Opa! O pessoal está escrevendo run, alguns. A maioria está indo 4A, Antônia. Essa é a 4 mesmo, né? Essa é a 4. Tá, 4A. Run. E aí, será que é essa mesmo? Tá acabando o tempo, hein? O Marcos é competitivo, hein? O cara joga bem, hein? Sim. Desafiei o cara falando que tinha por obrigação, pronto. Estourou a boca do balão, ó. Olha, mais 5 pontos. Next question. What are inherited traits? Coloquem o número, né, 5, e a respostinha ali do lado de vocês.
Pessoal, tá bom, hein, Ed? Sim, a maioria está respondendo a 5B. Muito bem, hein? Sinal de que, olha, acho que vão tirar 10 de bimestre, hein? Vamos lá. Pode clicar, Marcos. Tá chegando no Ó o tempo. final, hein, Marcos? 5B. Será que ele acertou? Uau! Congratulations, Marcos. O Carioca tá dando risada ali, eu não sei por quê. Bom. Next, what is DNA? Aula passada foi essa matéria, hein? Uhum. The last question, a última questão. O pessoal está respondendo 6A. Será? Eita, e agora, hein? É a última, Sim. Marcos. Será que o Marcos vai acertar, gente? Olha, ele não pode nem usar o celular, hein? Uau, acertou todas, hein? Aí, ó, o pessoal falou para ir na A, ele foi na C, Antônia. O pessoal foi na... Olha, o pessoal errou, hein? Agora o Marcos vai mostrar 677 points, 677 pontos, hein? Uau! Agora o Marcos vai mostrar todas as respostas para vocês, bonitinho ali. Olha lá a primeira. What are cells? O que são células? Cells are considered the smallest part of human body. As células são consideradas a menor parte do... Aí está no organismo vivo, né, Antônia? Isso. How many chromosomes are in the human cell? Quantos cromossomos há na célula humana? In a human cell, there are 46 chromosomes. Na célula humana há 46 cromossomos. How many parts can the human body be divided? Quantas partes pode o corpo humano ser dividido? Head, trunk and limbs. Cabeça, tronco e membros. Quarta questão. What is one of the functions of the leg? Qual é uma das funções da perna? Run. Correr. What are inherited traits? O que são traços herdados? They are characteristics São características that are determined by your parents. que são determinadas pelos seus pais. What is DNA? O que é DNA? DNA, nossa, agora ficou pequenininho para eu ver, hein? Ixi, It's hereditary material in humans and almost all other organisms, é isso? é material hereditário nos humanos e outros organismos. Nearly every cell in a person body has the DNA. Quase todas as células no corpo de uma pessoa têm o DNA. Eu espero que vocês tenham gostado do game de hoje, né? Vamos ver, vamos abrir aí o chat para dar um aplauso para o Marcos, que resolveu participar conosco, e para os alunos também, por favor. Antônio, o pessoal está pedindo o link, acho que podia colocar na tela, né, para eles. O link está errado, mexeram errado? lá no Ah, link tá. e ele ficou errado. Hoje eu e o Marcos trocamos o link. Eu vou até pedir depois para trocar o link, né, Marcos? Que a gente acabou nem trocando o link do jogo, né? Tá. Tá funcionando? Tá funcionando? O Marcos falou que o QR Code está funcionando, só que na hora de formatar, mexeram no link e está faltando uma letrinha. Mas quem quiser jogar, dá lá um print no QR Code, faz a leitura do QR Code, tá? Que hoje à tarde eu vou pedir para trocar o link para vocês, ok? Coloquem lá no chat quantas vocês acertaram, né? Por exemplo, foram 6 questões. Eu acertei 4 de 6. Acertei 5 de 6. Podia escrever em inglês, né, Antônia? 4 out of 6, 2 out of 6. Né? Gente, eu não vou pedir porque eu sei como é difícil fazer essas frações em matemática. No início, eu sofri junto com vocês quando o Jonas estava dando fração. Então, escreva assim só, 2 bar 6, né? Sai mais fácil. O Ed lê ali pra gente em inglês, né? Ok? Tá bom. Vai lá, coloca lá no chat quantas vocês acertaram. Ó, a Beatriz acertou 5 de 6. She got 5 or 6. A Elisa, all of them, todas elas, 6 of 6. Mariana também, 6 of 6. O Eric, 4 of 6. Paulo Henrique, 6 of 6. A Camila, I got them all right. Acertei todas. Uau, congratulations.
Esses links de jogos estão todas, acho que faz umas 6, 7 aulas que eu coloco sempre um jogo relacionado ao vocabulário da aula, tá, gente? Os professores podem pegar e compartilhar com os alunos, ou até mesmo vocês podem baixar lá os slides, os alunos, e jogarem. Lá tem um lugarzinho para você deixar o seu nome e colocar o seu score. O que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós falamos sobre reading strategies, skimming, scanning, cognates, inference, previous knowledge. Nós falamos sobre a leitura superficial, a leitura detalhada, os cognatos, a inferência e o conhecimento anterior. Isso, vocabulário DNA, Generic Inheritance, herança genética, Long Answers. E as respostas completas. Isso. Então, agora nós temos mais 2 minutinhos aí da aula. Eu vou dar uma corrigidinha em algumas coisinhas aí para vocês, né? Uma das palavras que vocês colocaram, que eu já falei, é sobre o his. Qual foi a frase mesmo, Ed? His eyes is blue, is brown. Eyes is brown, né? Brown. Primeiro, nós vamos cair naquele nosso... O pessoal fala no nosso inimigo. Eu não acho errado falar do verbo to be, porque ele é um dos verbos que é fundamental na língua inglesa, que é o verbo ser, né? Ele é dividido em 3 partes. O is, essa caneta não está boa, o am, o is e o are. O am e o is é singular. O are é plural. Então, gente, a gente tem sempre que lembrar isso aqui. Não é errado a gente falar o inglês e errar alguma coisa, que é o nosso nós vai, nós vem, né? Então, não tem problema, né, Ed, de a gente falar nós vai junto, mas se nós estamos estudando e na forma culta, a gente não pode falar. Então, quando eu falo eyes, is, eu estou falando nós vai, nós vem, né? E eu tenho que prestar atenção. Aqui não é plural? Se aqui é plural, o verbo também tem que ser plural. Então, isso aqui é decoreba. Tem que decorar, né? Isso aqui é singular. Isso aqui é plural. Então, qual é o correto? Não é is, é are. Tá certo? Então, prestem bem atenção em relação a isso. Nossa aula está chegando ao final. A semana que vem nós temos o Inova, tá? Nos dias 22 e 23. Veja a programação, não precisa passar o dia inteiro, né, Ed? Veja o que você quer assistir, tá? E veja o que é bom e prestigie o Inova, tá certo? E no finalzinho da aula, nós temos a avaliação da aula. Have a nice Children's Day. Tem um bom dia das crianças. Teachers, have a nice Teachers' Day. Tem um bom dia dos professores. Bye, bye. Bye, bye. See you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.